do Sistema Globo de mídia, jornal, rádio e televisão. Toda segunda-feira no Jornal Expresso tem lá a coluna falando da nossa religião, falando do candomblé e da Umbanda, sob a batuta do pai Paulo Guerreiro de Oxalá, 2557-2139. A mãe Luzia do Oxalufã, aquela que tem terreiro lá na beira da praia, lá perto ali dos riquinhos, dos novos ricos, lá no Recreio do Bandeirante, ela continua atendendo para jogo de búzio pelo telefone 2490 1575, 2490-1675, 2490-1675 é o telefone da mãe Luzia do Oxalufã. A mãe Oyadinim está lá no Engenho da Rainha, no telefone 3276-1922, 3276-1922 para o jogo de búzio. Bem, gente, é isso aí. O programa é o Brasil Candomblé Verdade. Uma parte, por favor. Quero pedir também aqui que os ouvintes que ouviam o seu programa, que continuem ouvindo o programa do pai Roberto Dogum, é isso aí, e da mãe Tânia, isso, de Iemanjá. Um programa excelente, maravilhoso, ótimo para se ouvir, para se aprender. Para se ouvir, se aprender e se para aprender muitas coisas, para se orientar e ir lá se cuidar também. É isso aí, gente. Não desliguem, porque depois de mim vem aí o programa do pai Roberto Dogum, falando de Odum, falando de feitiçaria, falando de magia, ensinando como se levantar, como se cuidar. Pai Roberto Dogum e a sua esposa, mãe Tânia de Iemanjá, que retornou aí, né, aos microfones da Rádio Tropical Solimões aí. Vocês não vão ficar sozinhos, né, nesse final de noite aí de todo sábado. Estão aí na belíssima companhia do pai Roberto Dogum. E logo, logo já terá alguém aqui no horário do João Batista de Airá, porque é um horário que nós construímos esse horário, então deixamos aí o que a gente chama de fundo de comércio, né? Deixamos um fundo de comércio, alguém entra aí e vocês então não vão ficar à deriva. Bem, mas Nelson, nós temos quantos minutinhos ainda? Temos algumas coisas para falar. 8 minutos. Então vamos tentar falar sobre o tal pastor. Bem, gente, essa semana passada, início dessa semana, o deputado Jair Bolsonaro, que é um cara que é de direita, todo mundo sabe, eu até louvo, eu bato palma para ele, porque ele, pelo menos, embora sendo antipático, agredindo direitos alheios, mas ele é um cara autêntico, então ele é um cara de direita, ele louva a ditadura. Falar nisso, ontem, dia 31, para quem não se lembra, era um dia que, em épocas passadas, se comemorava o dia da Revolução de 1964. 31 de março era comemorado, tinha passeata, tinha parada militar por conta do 31 de março, que foi o dia da Revolução de 1964. Né? Exatamente. Hoje não se comemora, hoje somente alguns militares da antiga, dentro da caserna, clube militar, é que comemoram, mas hoje o militarismo não comemora isso. Por quê? Porque hoje se desnudou a ditadura, e a ditadura ela deixou marcas, deixou cicatrizes realmente que não sararam, não cicatrizaram até hoje. Então o que acontece? Não se fala mais de comemoração do dia da Revolução de 64, que foi ontem. Então o que acontece? E o Bolsonaro está ligado a tudo isso, é um cara de direita, é sempre muito bem votado, já está aí no seu 7º, 8º mandato, elegeu o filho dele, tem um filho que é deputado federal, outro estadual, enfim. Então, num programa CQC de televisão, ele ofendeu a Preta Gil, que é filha daquele ex-ministro da Cultura, né? O Gilberto Gil, né? Então criou polêmica, ele está sendo processado, ele está sendo assodado de todas as formas. Mas enfim, tá? Mas aí, gente, o pior não foi ele, o pior é um pastor, deputado, chamado Marco Feliciano. Ele disse o seguinte, né? Que os africanos descendem do ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é um fato. O motivo da maldição é a polêmica. Não sejam irresponsáveis. Ele diz lá no Twitter dele, esse deputado. Então, esse deputado, ele diz o seguinte, que o problema, que o Bolsonaro disse, não é nada. Pois esse problema, tá, de homossexuais, de homossexualismo, isso está muito ligado com a África.
A África, ela retrata a maldição do paganismo, ocultismo, misérias, doenças oriundas de lá. O ebola, ele fala que a AIDS veio da África. E contra os gays, o pastor disse o seguinte: nós amamos os homossexuais, mas abominamos suas práticas promíscuas. Isso aqui, gente, para mim é uma incoerência. Como que eu posso amar o homossexual se eu vou ter que abominar suas práticas promíscuas? Ora, o homossexual, ele só o é porque ele adota práticas tidas promíscuas. Você já ouviu falar de um homossexual que é homossexual, mas que não faz sexo com outro homem? Já existe isso? Então o que o deputado quer dizer? Então o sexo dele com outro homem é promíscuo. Então, amamos os homossexuais, mas abominamos suas práticas promíscuas. Ele não disse nada. Ele fez aqui o samba do crioulo doido. Ora, então, cara, é homossexual, eu sou homossexual, mas eu não deito com homem. Porra, então que homossexual é esse, né? Então, o deputado evangélico soltou essa pérola, né? Então, ele criou uma polêmica muito maior, porque ele, aproveitando essa polêmica do deputado, ele resolveu atingir a nossa religião afroespírita brasileira. Ele diz até que o grande problema da humanidade não são as tragédias da natureza, mas sim porque a falta de fé, a falta de respeito do homem para com a natureza faz com que isso aconteça. Ele não procura dar uma autonomia à natureza, que essas tragédias que a natureza impõe ao ser humano, os tsunamis, os terremotos, as febres, até o mosquito da dengue aí, isso aí está muito mais ligado a essa promiscuidade do homem por não amar efetivamente Jesus. Por isso que nós estaremos nos fins do tempo. E ele cita que a África é a grande geradora de todas essas desgraças, de todas essas doenças terríveis. E no embalo ele mete a gente, nós, africanistas, descendentes de africanos, quem é homossexual, entra todo mundo. E ele diz que ele está à vontade porque foi eleito por 200 mil votos de evangélicos que o colocaram lá para falar essas heresias, essas agressões absurdas. É o que está aqui, é o que está causando polêmica e o que eu quero falar. Bem, gente, o que eu penso a respeito? Pronto. Era o estopim que faltava nessa questão do deputado Bolsonaro, que diante do que publicou esse deputado e pastor evangélico, se torna fichinha. O que Bolsonaro falou é fichinha. Diante do que o nosso amigo aqui, eleito por 200 mil votos de evangélicos, disse. Enquanto o deputado extravasou o seu preconceito contra os negros e os homossexuais, o pastor foi muito mais além. Ele agrediu toda a nação afro-brasileira quando afirma que, palavras dele, é uma questão teológica e que os descendentes amaldiçoados de Noé se estabeleceram na Etiópia, ou seja, no continente africano. Dizendo ainda o deputado que a questão é uma maldição patriarcal antiquíssima, que está na Líbia. Ora, gente, palavras do deputado. Ora, gente, se levarmos em consideração que a religião afro-brasileira e todos os seus postulados, todos, os seus ritos, seus cultos, seus fetiches, seus deuses, têm a sua origem no continente africano e que são oriundos de uma religião de cunho patriarcal, onde sempre imperou os ensinamentos dos mais velhos aos mais novos, nos caminhos da perfeição espiritual para um atingir pleno de saúde corporal e mental, do casamento do ser material com o ser espiritual, com base nas convicções religiosas que foram e ainda continuam sendo passadas de pai para filhos. Estaremos diante de uma das maiores agressões de cunho religioso, preconceituoso, homofóbico e racista. Até porque quando o dito deputado, pastor, liga o homossexualismo, que é uma opção de vida, o homossexualismo, na minha concepção e na concepção da maioria dos brasileiros, é uma opção de vida. É de um querer individual, próprio de quem vive em uma democracia como o Brasil, onde não se reprime desejos e vontades de ninguém, desde que esses desejos sejam lícitos ante o ordenamento jurídico, não prejudique a sociedade e o seu semelhante.
aos postulados religiosos afrodescendentes. Ele, o pastor, iguala o fator religioso a uma possível promiscuidade inexistente dentro da religião afro-brasileira. Ou quando afirma que, justo no continente africano, encontramos as raízes dos pecados que afloram a terra, o local onde impera a fome e a miséria. Hipocrisia quando afirma o pastor que as grandes tragédias que assolam o mundo têm sua origem na promiscuidade e no pecado. E o que seria, na concepção dele, desse nobre deputado, além disso, o que seria promiscuidade na sua concepção? A mercantilização da fé, que graça em todos os níveis religiosos, não é promiscuidade? Não seria promiscuidade? O culto ao demônio, que nunca foi tão endeusado e cantado em verso e prosa, principalmente nos templos evangélicos, onde apregoa-se a sua satanidade, a ponto de ser apontado como o único responsável. O demônio seria, segundo as pregações de parte dos evangélicos, que seria o único responsável pelas mazelas do homem e do mundo. Porém, é justo com essa pregação e evangelização sobre a filosofia satânica, é que muitos desses evangélicos enchem seus bolsos. Suas ofertas são as mais poupudas, sem falar no obrigatório dízimo. Hoje falam-se muito mais no demônio nos templos evangélicos do que em qualquer outra religião também cultuada no Brasil. É inegável que nos dias atuais as pessoas, os chamados crentes, entre aspas, que podem ser classificados como de cabeça fraca, são arrastados a esses lugares, tidos como de Jesus, entre aspas, muito mais pela pregação ao temor do demônio do que pelo amor de Cristo. Porque se não falarem, se não pregarem esse temor, o cofre esvazia, a fonte seca. E como ficam as construções de templos faraônicas, as campanhas políticas milionárias, a compra de emissoras de rádio, de televisão, de gráficas e outras benesses? Desencadeou-se mais uma batalha entre tantas que o povo de Deus, o povo dos orixás, o povo de Exu, o povo de Preto Velho, de Caboclo, vai travar. Pois nós cultuamos Jesus, Jeová, Buda, Deus, apenas com o nome de africanista de orixás, inquices e voduns e espíritos de luz. Nós já travamos estas e outras batalhas, vamos travar mais esta. Mas não perderemos a guerra, pois todos esses cultos, conforme já dito, levam à perfeição espiritual do corpo e da alma para uma vida melhor. Esperamos que o senhor deputado tenha tanta coragem como teve para ofender esse povo que também é de Deus, para arcar também com a contra-resposta dos crentes comandados pelas forças divinizadas da natureza. 200 mil votos, pastor, não são nada diante de um povo tão grande que transcende um mero número, pois este povo é tão grande quanto é o Brasil, que esse povo construiu com o seu suor, com o seu sangue, com suas lágrimas, para que neste país, um dia o Senhor, pastor, pudesse beneficiar-se de tantas benesses existentes, que Deus, que Oxalá, que Xangô, que Exu, que os caboclos, que os pretos velhos e que todos os demais te abençoem. João Batista de Airá, advogado, jornalista e babalorixá do Tambor de Minas, Jejinagô, do Maranhão. Com certeza. Adeus é hora da minha despedida. Bem, gente, momentos finais do nosso programa, vamos dar um tempo nesse horário no sábado. Que meu pai Xangô, que minha mãe Navezoarina, que minha mãe Sobô, que meu pai Ogum, que todos os meus orixás, todos os meus caboclos, todos os meus encantados, todos os meus inquices, continuem nos abençoando. Hoje, amanhã, depois e sempre. Rica e abundantemente. Kiba! Kiba! Criador do amor que partiu deixou. Quem fica não se consola, só a saudade restou. Não tem amor que tire a dor do amor que partiu deixou.